Olá pessoal, vejam aí, o luxo eterno da idade do sagrado ao tempo das marcas, Gilles Lipovetsky, um filósofo francês, e o seu coautor aí, da Companhia das Letras. Vamos ler um trechinho? O sagrado, o luxo, o Estado e o luxo. O sagrado, o Estado e o luxo. No começo era o espírito. Sem dúvida, causara um pouco de surpresa encontrar semelhante proposição espiritualista como abertura de uma reflexão cujo objeto é comumente associado a um maior materialismo. No entanto, é a uma conclusão assim que convida a história primitiva do luxo. De fato, é preciso desdizer essa concepção errônea que imagina os homens de antes do Neolítico como seres destinados a uma condição miserável, acossados pelo medo de morrer de fome e de frio, consagrando a totalidade de seu tempo à busca de um alimento raro. A antropologia forneceu uma forte refutação a essa ideia de economia de penúria primitiva. Estamos no direito de pensar que o luxo, ou mais exatamente uma forma de luxo, realmente existiu antes da domesticação das plantas e dos animais, antes da aquisição das artes da civilização, tecelagem, olaria, metalurgia, antes das grandes realezas cercadas de opulência e de esplendores. A humanidade não passou da pobreza de todos à riqueza esmagadora de alguns, sendo o enfeite e a festa, a largueza e o desperdício fenômenos universalmente presentes na vida das sociedades humanas, mesmo nas menos desenvolvidas tecnologicamente. O luxo nasceu antes que tivesse início o que constitui, propriamente falando, a história do luxo. Arqueologia do luxo. Não há dúvida de que os pequenos grupos de caçadores-coletores do Paleolítico tenham tido um nível de vida objetivamente medíocre. Tanto suas habitações como suas vestimentas são rústicas e seus utensílios pouco numerosos. Mas, se não fabricam bens de grande valor, isso não os impede, por ocasião das festas, de enfeitar-se e de admirar a beleza de seus ornamentos. Além disso, e sobretudo, de viver em uma espécie de abundância material, de comer bastante nas festas, de gozar de tempo livre e de uma alimentação suficiente obtida sem grande esforço, exibindo uma atitude de despreocupação deliberada com o amanhã. Eles festejam e consomem de uma só vez tudo o que têm em mãos, em lugar de constituir estoques alimentares. Nada de esplendores materiais, mas a ausência de previdência. Uma mentalidade de dilapidação que prescreve consumir sem sobra e partilhar os objetos e alimentos com os membros da comunidade local. Mesmo em situação alimentar difícil,
reinam a prodigalidade e as manifestações de generosidade, o luxo de ignorar a racionalidade econômica vivendo no dia a dia, a larga, uma ética de luxo, sem objeto faustoso. Assim é a lógica do luxo paleolítico. O luxo não começou com a fabricação de bens de preço elevado, mas com o espírito de dispêndio. Este precedeu o entesouramento das coisas raras. Antes de ser uma marca da civilização material, o luxo foi um fenômeno de cultura, uma atitude mental que se pode tomar por uma característica do humano, social, afirmando seu poder de transcendência, sua não animalidade. Nas sociedades primitivas mais opulentas, onde bens preciosos não utilitários existem e são já muito cobiçados, estes são igualmente redistribuídos de maneira constante. O fenômeno do Kula na Melanésia ilustra classicamente esse poder de troca, da troca. Dádiva cerimonial nas formações sociais selvagens. Os indígenas das ilhas Trobriand empreendem grandes expedições a fim de oferecer objetos de valor, colares, braceletes de aparato e prestígio aos habitantes de ilhas distantes. Malinowski compara esses bens às joias de família europeias, as joias da coroa. Esse tipo de troca caracteriza-se, em primeiro lugar, por efetuar-se sob a forma de dádivas e não de operações comerciais. Dádivas que exigem, depois de certo lapso de tempo, dádivas recíprocas de igual valor. Essas prestações e contraprestações obedecem a códigos precisos, obrigatórios cerimoniais, cercam-se de ritos mágicos e não devem em nenhum caso ser acompanhadas por permutação ou regateio. São claramente distinguidas a troca econômica das mercadorias úteis e a troca nobre, que supõe os bens preciosos e prestigiosos. No quadro do Kula, é essencial mostrar-se grande senhor, devendo as dádivas ser feitas com generosidade, de maneira aparentemente desinteressada, sem preocupação de ganho material. A regra da honra prescreve a magnificência, uma emulação inflamada na liberalidade. É a dádiva na troca cerimonial o espírito de munificência e não a acumulação de bens de grande valor que caracteriza a forma primitiva do luxo. Nada é mais desonroso que se mostrar sovina, não dar prova de generosidade. Todos os acontecimentos importantes da vida social são acompanhados por ofertas cerimoniais, trocas de presentes, distribuição de bens, dispêndios ostentatórios. A estima social e as posições prestigiosas são ganhas à força de presentes oferecidos frequentemente numa rivalidade
exasperada. Noblesse oblige. Os chefes devem presentear constantemente, patrocinar festas, dar grandes banquetes para conservar sua condição ou realçar seu prestígio. Nas tribos com potlatch, os chefes ganham títulos e honras, rivalizando em magnificência, por vezes desafiando outros chefes pela distribuição suntuária de valores consideráveis. A fim de mostrar-se grande, de prevalecer sobre os rivais, tratar-se de ser loucamente gastador, queimar ou lançar ao mar o que há de mais precioso. Sobre esse ponto, Georges Bataille não se enganara ao reconhecer no potlatch a manifestação específica, a forma significativa do luxo. Na sociedade primitiva, não é a posse das coisas de valor que tem importância, mas o elemento social e espiritual contido na troca dádiva, a aquisição do prestígio conferida pela circulação ou consumo das riquezas. Assim como é verdade que a dádiva e a prodigalidade são fenômenos observáveis em todas as sociedades primitivas, deve-se protestar radicalmente contra as teses de que interpretam o luxo como uma necessidade natural que prolonga uma economia, entre aspas, cósmica ou biológica, cuja característica seria o desperdício de uma energia sempre em excesso. Na verdade, não há nenhuma continuidade entre o pretenso luxo da natureza e o dos homens, mesmo apresentada sob forma metafórica. Essa relação é inaceitável. O dispêndio suntuário primitivo não deriva de nenhum movimento natural. É um fato, uma regra sociológica, uma imposição coletiva sempre marcada por significações mitológicas e mágicas. Nenhum movimento espontâneo conduziu os homens ao duelo agnósticos de riqueza. Bem ao contrário, é preciso ver no luxo, dádiva, o que afastou um homem de suas tendências naturais à posse ou à conservação do que lhe é imediatamente útil. Pela troca simbólica e suntuária, foi instituído o primado do social sobre a natureza, do coletivo sobre as vontades particulares. O ciclo das dádivas e contradádivas constitui uma das vias tomadas pela sociedade primitiva para edificar uma ordem coletiva na qual os indivíduos não se consideram à parte, não pertencem a si próprios. A regra recebida dos ancestrais, intangível, fixa imperativamente o quadro dos comportamentos a adotar em relação aos outros e em relação às riquezas. Dar e devolver generosamente. Maneira de subordinar o elemento individual ao conjunto global. De determinar antecipadamente os modos de comportar-se com os outros, assegurando a predominância das relações entre homens sobre as relações dos homens com as coisas. Maneira ainda de opor-se aos desejos de posse
e a acumulação das riquezas nas mãos de alguns. Na sociedade primitiva, a magnificência está a serviço da falta de divisão da sociedade, um meio de conjurar o aparecimento de um órgão separado do poder, assim como a divisão entre ricos e pobres. A dádiva assegura o prestígio do chefe, mas o põe ao mesmo tempo em situação de devedor de obrigações para com a sociedade. Durante a mais longa parte da história humana, foi o luxo que operou com sucesso contra a concentração das riquezas e, igualmente, contra a dominação política. A dádiva suntuária, selvagem, não tem apenas por objetivo predeterminar o vínculo entre os homens e obter honras, tem também funções religiosas, cósmicas e mágicas. Na humanidade primitiva, o luxo, longe de se apresentar como uma realidade separada, não se distingue dos outros fenômenos sociais e religiosos. Imbrica-se ou incrusta-se em uma ordem global e simbólica em que se emaranham aspectos econômicos e sexuais, metafísicos e mágicos. Todo Kula fundava-se em concepções míticas e mágicas, observa Malinowski. Os bens mais preciosos jamais são considerados bens de troca econômica. Eles têm um nome, são reconhecidos como de natureza sagrada e dotados de virtudes mágicas. Entre os Coaquiutli, cada coisa de grande valor possui igualmente um nome, uma individualidade viva, um poder de origem espiritual, dotados de força protetora, garantias de riqueza, princípios religiosos de abundância, de sorte, de posição. Os objetos de cobre dos índios do noroeste americano tornam invencíveis os chefes que os possuem. Eles vivem e exigem ser doados e distribuídos. Os bens de luxo estiveram na origem não apenas dos objetos de prestígio, mas também das maneiras de estabelecer um contrato com os espíritos, os deuses, dos talismãs, dos seres espirituais, das oferendas e dos objetos de culto, supostamente benéficos tanto aos vivos como aos mortos. A obrigação da dádiva entre os homens forma um sistema com a obrigação de dar aos espíritos e aos mortos, de fazer oferendas e libações, para que se mostrem protetores e generosos, de acordo com a regra de reciprocidade. Por ocasião de certas festas religiosas, é preciso consumir com excesso, despender com prodigalidade para que o tempo primordial e o universo sejam restaurados. O consumo festivo aparece como recriação do caos primitivo e fonte de vida. A troca de presentes produz a abundância de riquezas, sublinha Mauss. Se os homens são obrigados a dar e a dissipar suas riquezas nas festas, é para que a ordem do mundo, tal como foi criada na origem, se regenere, e também para assegurar uma relação de aliança entre os vivos e os mortos, os homens e os deuses, em culturas nas quais o sobrenatural está disseminado em todo o mundo sensível, em que as forças ocultas estão presentes nas realidades cá da Terra.
O luxo não nasceu mecanicamente de um excedente de riquezas e de progressos tecnológicos na fabricação dos objetos. Demandou um modo de pensamento de tipo religioso, um cosmo metafísico e mágico, maneira de atrair para os homens proteção e benevolência das forças espirituais. A prodigalidade arcaica explica-se bem mais pela concepção religiosa dos espíritos do que pelo estado das forças produtivas. Foi preciso a divisão das realidades visíveis e dos poderes invisíveis, os sistemas de pensamento mágico, para que fossem institucionalizadas as trocas dispendiosas, assim como os bens preciosos desprovidos de utilidade prática. Luxo selvagem. Não parte maldita, mas parte prometida na troca recíproca entre os homens e as potências sobre-humanas. A liberdade primitiva traduz mais um sistema de crenças espirituais que um estado de riquezas. É preciso supor a religião como uma das condições da emergência do luxo primeiro. A literatura etnológica sublinhou há muito tempo a dimensão de antagonismo, de rivalidade e de desafio contida nas dádivas recíprocas de bens. A respeito do potlatch, os Tlingit falam de dança de guerra. Outros índios do noroeste americano de guerra de propriedade. Mas guerra simbólica, que tem como característica permitir que os realizam as trocas de dádiva, obtêm a paz. Distribuir tudo com excesso, dar festas e presentes exagerados e oferecer hospitalidade generosa é transformar o estrangeiro em amigo, substituir a hostilidade pela aliança, os recursos das armas pela reciprocidade, as prestações suntuárias agonísticas não são nem de ordem econômica nem de ordem moral, visam a instituir reconhecimento recíproco através dos ciclos de trocas de presentes, a instaurar vínculo social e relações de aliança entre grupos estranhos. É pela liberalidade ostentatória, pelos presentes e contrapresentes ricamente distribuídos, que a sociedade primitiva aplica-se em estreitar a rede das relações e em fechar tratados de paz. É assim que, para além de suas loucuras dissipatórias, a magnificência primitiva mostra-se a serviço de uma racionalidade social superior. A vontade de paz. Em vez de combater, convida-se para banquetes. Trocam-se presentes à larga. Se a desrazão suntuária funciona como um instrumento de aliança e de silêncio das armas, tudo autoriza a assimilá-la, como nos convida Marcel Mauss a uma astúcia da razão pacífica. A astúcia da razão pacífica. Matar a propriedade para ganhar a paz. Distribuir na festa para não se massacrar. Sacrificar as coisas para criar aliança. Alimentar o vínculo social e a concórdia. Essa é a lição de sabedoria dos
excessos suntuários primitivos.